Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio, o 7º episódio do canal Zuca e Tuga. Estou aqui, Caco da Mota, diretamente de Florianópolis. Falo nesse momento minha conexão com um amigo, colega, jornalista português, João Almeida Moreira. Estás falando da onde, meu amigo? Olá a todos, eu estou falando de Ribeirão Preto, São Paulo, interior de São Paulo. Um Pois calor é, imenso. João. Muito quente, muitas queimadas no Brasil, né? O Brasil que está com muita seca nesse momento, espero que essa situação melhore, mas a gente teve, digamos, uma queimada no calendário do futebol local. Deu uma parada no Brasil, no mundo todo, data FIFA, enfim, teremos em outubro novamente. E aí a gente retoma agora os campeonatos nacionais, o português, com os três grandes aí, nós vamos ver o que esperar desses três grandes clubes de Portugal e também o Campeonato Brasileiro, mas já tivemos uma definição importante, que também é um balizador da qualidade do futebol brasileiro, com pelo menos aí Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians E Vasco. e Vasco também classificado para a grande semifinal da Copa do Brasil. E tivemos Eurocopa, enfim, Copa América e o Brasil decepcionando demais. Por isso eu já disparo uma pergunta que para mim muito pertinente nesse período do Brasil vencendo o Equador, perdendo para o Paraguai, jogando mal. Neymar faz falta para a seleção brasileira, João? Olha, se você perguntar quem que foi o melhor jogador do Brasil nessa rodada dupla, foi o Neymar, né? Foi o único cara que eu ouvi alguns torcedores suspirarem por ele, falarem o nome dele, porque todos os outros acho que caíram bastante na paixão dos torcedores com esses dois jogos. Foram dois jogos ruins, né? A vitória sobre o Equador, enfim. Tudo bem, é uma vitória, não se pode exigir que o Brasil jogue agora como jogava na Copa de 82, de repente, né? Então ganhou, tá bom, era o início, só que depois a derrota no Paraguai já não tem desculpa. Tudo bem, houve algumas infelicidades, houve algumas oportunidades, se tivessem entrado, a história do jogo poderia ser diferente, mas de qualquer forma o Brasil jogou pouco e sentiu que falta alguma coisa. O que é? Eu não sei muito bem o que é, mas eu acho que a torcida e aquilo que a gente está sentindo que o que falta é Neymar, né? Só que tem um problema, o Neymar, segundo as últimas notícias, nos próximos 4 jogos da seleção brasileira vai estar ausente, porque vai haver rodada de eliminatórias em outubro e depois rodada em novembro, 4 jogos. Em todos esses jogos, o Neymar vai estar fora porque a lesão dele complicou e, portanto, a 100% só lá para 2025. É complicado, eu concordo com você, João. O Neymar faz muita falta. Eu até não estava mais falando sobre isso, porque a gente, assistindo a seleção brasileira, já buscava uma seleção. O Tite conseguiu isso algumas vezes. O Brasil jogar melhor, inclusive Copa América, sem Neymar. Uhum. Mas o que se viu na própria Copa, no jogo contra a Croácia, a melhor participação dele em Copa, talvez, naquele jogo, em que o Brasil sofre um gol e aí a decisão vai para os pênaltis e o Neymar, inclusive, fica muito irritado cobrando dos jogadores, até essa questão de liderança, ele demonstrando ali não só uma liderança técnica, mas também uma liderança de personalidade com o grupo, do que o Brasil não deveria ter feito para ter sofrido aquele gol. Na realidade, falta o protagonista. O Brasil sempre teve um ou até mais protagonistas técnicos. Qualidade não falta para o Vinícius Júnior, a gente já falou isso, ele merece ser, se não for também não é nenhuma atrocidade, enfim, tem outros grandes jogadores, já falamos sobre isso, mas ele é sim candidatíssimo e merece ser considerado o melhor desta temporada, melhor jogador, mas na seleção é diferente, porque falta mesmo é o tal do planejamento. Não pode, o Fernando Diniz está treinando a seleção há pouco tempo, o pensamento era que Carlo Ancelotti pudesse aceitar um convite do presidente Edinaldo Rodrigues, isso não aconteceu, e aí o que sobra, né, na verdade o Dorival não era uma convicção, não é mau técnico, mas é o que tem para o momento próprio. Antes disso ainda o Fernando Diniz, meio que interino da seleção brasileira. Eu acredito que o Dorival vive um momento muito difícil, de muita cobrança, porque caiu no colo dele uma exigência muito grande. Mas ele poderia estar fazendo um trabalho melhor. Dá para cobrar algumas coisas de
principalmente de atitude, de sistema tático, algumas limitações do próprio Vinícius também. Vinícius Júnior poderia estar jogando mais com a mão do Dorival Júnior, mas não dá para cobrar tão cedo assim do técnico, porque quem sabe ele trabalhando um pouco mais ele não consiga desenvolver melhor isso. Trocar de novo o treinador? Olha, vou dizer uma coisa, do jeito que é essa CBF, se nas próximas 2 rodadas o Brasil sai do grupo dos 6 que classificam, é bem provável que o Dorival tenha assim uma pressão muito forte para que ele caia. E aí eu vejo que não tem um outro caminho, não sei quem, se não trazer um técnico estrangeiro, que poderia ser alguém como, se não tem o Pep Guardiola agora, o Ancelotti, quem sabe o Mourinho não seria um bom técnico para a seleção brasileira. Antes de passar para o próximo tema, até te pergunto, o Mourinho seria um bom técnico para o Brasil? Poderia ser, mas eu vejo, restringindo a portugueses, vejo uma opção melhor. Até porque o Mourinho acabou de assinar pelo Fenerbahçe, né, que é um time grande, logicamente, de segunda linha, se você analisar a Europa no seu todo, Fica mas, difícil. mas é um clube gigante na Turquia, né, torcida incrível. Seria melhor voltar a falar-se no Jorge Jesus, porque já vai em 2 anos de Al Hilal, conhece já o futebol brasileiro. Não que o Mourinho não conheça, porque o Mourinho trabalhou com tanto jogador brasileiro ao longo da carreira que também conhece, e conhece o jeito de pensar no jogador brasileiro, mas eu acho que o Jesus seria a melhor opção. Mas, claro, isso se o Dorival saísse, que eu concordo com você, não é para sair agora, quer dizer, senão também vira uma bagunça de tal forma que não dá, né? Eu acho que ele tem feito algumas coisas positivas, ou pelo menos que eu aplaudo, que é ter mantido mais ou menos sempre o mesmo 11 base para dar pelo menos alguma estabilidade. O problema é que esse 11 base não joga, não há rotina de jogo, não há, né? Ele tem tentado, apesar das lesões todas, manter sempre ali aquele, pelo menos ali na zaga, sempre Marquinhos e quem tiver disponível, Militão ou esse Gabriel Magalhães, o mesmo goleiro, o Danilo sempre, embora o Danilo tecnicamente não esteja um jogador extraordinário, mas Não. pelo menos tem uma certa liderança, experiência, etc. Ali no meio campo, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá são na Europa hoje em dia os caras de meio campo com mais nome, né, entre brasileiros, mas realmente eles não estão rendendo, porque jogar na seleção brasileira exige 5 ou 6 vezes mais, tem 5 ou 6 vezes mais camisa, né, a seleção brasileira do que o Newcastle ou o West Ham, 5 ou 6 vezes, estou a ser simpático, 10 ou 20 ou 30, né, e depois eu acho que o Neymar pode resolver algumas coisas, desde que não façam dele um milagreiro, né? Mas pode ajudar a pelo menos não ficar tudo focado no Vinícius Júnior, né? Porque Vinícius Júnior e Neymar, haver ali quem sabe, rola uma química, né? E os dois viram ali dois, eles jogaram poucas vezes juntos, né? E viram ali dois parceiros ali, e depois não falta qualidade, talvez falte algum jogador indiscutível, né? Um Rivaldo, um Ronaldo Fenômeno, um Romário, um Bebeto. Falta alguns indiscutíveis, mas pô, qualidade tem ali. Tem o Rodrigo, que é um jogador de Real Madrid, tem os tais meninos, o Hendrick, que não está a jogar bem, mas obviamente que a gente já entendeu aqui do Brasil que o Hendrick tem muito, muito potencial. Tem o Estevão chegando, tem etc. Enfim, mesmo alguns meninos têm jogado pouco, mas têm jogado relativamente bem, como o Rafinha, que já é um jogador com algum estatuto na seleção. Savinho jogou bem aí nos jogos antes, na rodada anterior. Este João Pedro entrou, eu gostei, o Luiz Henrique também. Só que, claro, é tudo jogadores que, né, não são de segunda linha na perspectiva da seleção brasileira. Eles não são segunda linha nos seus clubes, não, são ótimos jogadores, mas na seleção brasileira você não vê assim um cara que, pô, vou confiar naquele, porque ele já, né? Então acho que está faltando um pouco isso, e com o Neymar poderia suprir um pouco essa ausência, essa orfandade, né, que a gente sente ali na seleção. É que ele tem esse diferencial da bola individual, da liderança técnica, que ainda é muito acima. A dúvida é que Neymar nós teremos. Primeiro fisicamente, depois motivação mental. Eu acredito que a motivação pode ser maior, porque o jogador que, quando fica sem jogar por muito tempo, quando ele volta, a coisa que ele mais gosta de fazer é jogar futebol. Só que tem um período que o jogador meio que se incomoda da cobrança, do ambiente, mas nada melhor agora para ele do que jogar. Só que eu não sei Ele, como ele estará fisicamente, né? é, Como e, que. e ele deve ter se ele for um pouquinho como o Romário era, se ele tiver um pouco aquele repto dentro dele, aquela vontade dentro dele, do gênero, agora eu vou provar a todo mundo, né? Porque o Romário, antes de 94, também teve ausente um tempo, e aí, agora eu vou mostrar que eu sou o cara. Se o Neymar tiver um pouco, incorporar um pouco esse Romário daquele tempo e mostrar, vou calar os críticos e tal, porque
porque ele tem muitos críticos, e com razão, porque o comportamento dele nem em campo nem fora não tem sido exemplar, mas talvez com isso, com essa raça que ele ganha de fora, né, talvez ele volte com uma vontade, mais vontade do que qualquer outro jogador brasileiro e até mundial de triunfar lá nos Estados Unidos. Agora, o que me preocupa, se a gente for olhar para o futebol europeu e até sul-americano, no sul-americano, eu não sei se o Brasil hoje não é mesmo meio top 4, assim, ele não é o mais. Antes era Brasil ou Argentina, ou é um ou outro e vem o resto. Hoje já não dá para afirmar isso, a Colômbia está muito bem, o próprio Equador incomoda um pouco, a gente tem que lembrar que na classificação o Equador ele tem pontos que perdeu por punição. O Uruguai não é mais tudo aquilo, mas é uma equipe para encarar o Brasil, e as outras demais seleções que não tinham tanta tradição estão crescendo. Mas eu vejo assim, na comparação, pensando em Copa do Mundo, o Brasil hoje não é uma equipe para passar de oitavas de final, não sei. E quartas de final mais difícil ainda, porque se você fizer uma lista das equipes que foram campeãs mundiais e que estão se recuperando alguns, a Alemanha está muito bem, a Espanha está jogando demais, a França joga muito, aí tu coloca a Argentina, aí depois a Holanda, mesmo não tendo nunca ganho um título, está se reorganizando, está jogando muito também. A Inglaterra é uma equipe forte hoje. Então a Bélgica também tem um futebol interessante. Então só essas equipes, num confronto direto com a seleção brasileira, só um fator de desequilíbrio muito grande. E até mesmo Portugal. Um confronto direto com Portugal, olha, o Brasil pode se complicar bastante nessa questão. Mas aí eu tenho uma outra pergunta. Portugal, se o Neymar está voltando, o Cristiano Ronaldo cada vez mais começa a ter uma minutagem menor, e ele é banco no jogo contra a Escócia, mas ele entra e decide o jogo. É normal a gente ver isso, a gente viu isso na Copa também, né? Mas cada vez mais ele vai estar no banco, ou é melhor que ele comece o jogo? O que te parece, João? Eu acho que cada vez mais vai ser comum isso, não é? Assim, ele quer e leve isso na boa, né? Porque às vezes pode ser que o treinador, né, o Roberto Martinez, não tenha coragem para fazer isso muitas vezes. Tem que ser uma coisa combinada com ele, né? E eu acho, e eu gostei dele não jogar de início. Por quê? Porque jogou menos minutagem, né? Ele já não tem a mesma força, a mesma explosão que tinha. Dessa forma, jogou 45 minutos, ainda por cima perdendo, então ele voltou com aquela vontade de ser salvador, de ser eu vou decidir, e correu bem, né? Em outras ocasiões pode criar algum ruído, né? CR7 no banco e tal. Mas eu acho que vai ser cada vez mais comum isso acontecer. Eu acho que ele terá que ter o Cristiano Ronaldo alguma humildade. Eu sei que humildade e Cristiano Ronaldo são duas coisas que não combinam muito bem, porque ele se sente muito, claro, número um, e é realmente um jogador fabuloso da história do futebol, não apenas da atualidade, mas da história, portanto, deve custar um pouco para ele ficar no banco. Mas eu acho que ele vai ter que entender que isso vai ter que acontecer de vez em quando, e eu prefiro que seja entrando no segundo tempo, sabe, do que começar e sair. Aí é capaz de ser mais nocivo para ele e para o time se ele entra e depois sai. Não, deixa ele no banco, uma arma secreta aí para o que der, poupa num jogo, no outro já joga aos 90, né? Foi o que aconteceu agora, né? Ele jogou 90 para a Croácia e só a ideia era poupar ele com a Escócia, só que foi necessário que ele entrasse cedo, logo no intervalo, e acabou resolvendo, porque realmente ele é um jogador incomum. O gol que ele faz é um gol junto na boca da baliza, como a gente fala em Portugal, mas não é um gol fácil de fazer. É preciso colocar o corpo, é preciso sentir ali 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, que só um jogador com muita experiência e com muita intuição é que conseguiria fazer aquele gol de forma tão tranquila como ele faz. Ele faz parecer fácil, mas não foi tão fácil assim o gol. Só por título de curiosidade, o Neymar e o Cristiano Ronaldo fazem aniversário no mesmo dia, né? A gente está falando dos dois ao mesmo tempo. Verdade. 5 de fevereiro. Só que o Cristiano Ronaldo é mais velho, uns 7 anos ou 8. Exato. Agora, impressionante, né? O jogador de área, cada vez ele mais próximo da área, né? Porque não precisa correr tanto pela beirada, pela ponta ou pela extrema. Mas o futebol, ele tem matado muito o centroavante, né? O camisa 9. Porque à medida que as defesas cada vez mais se fecham, fazendo duas linhas e se fechando,
a área é o lugar mais congestionado. Às vezes um ou outro jogador pelo alto consegue sobressair. Então são poucas oportunidades. Muitas vezes um centroavante ele vai ter 2, 3 oportunidades de gol em toda a partida. Só que aí que é a diferença do craque, né? O Cristiano Ronaldo ele teve 2 oportunidades, as 2 primeiras na trave. E a terceira ele faz o gol. Ou seja, ele é quase que, pelo menos no gol, no arremate, ele é entre as traves, vão considerar que a trave é colocar quase que no gol, não chutou para fora, né? Ele é quase que 100% em termos de aproveitamento, até porque deu rebote, enfim, e é impressionante a qualidade de um jogador desse. Cada vez mais o homem da área tem que ser mais preciso e ele, diferente do Neymar, que é outra característica nesse aspecto, ele é muito forte. Agora, a gente não falou muito do. Não sei se quer dar uma palavrinha também a respeito do que esperar. Eu vejo o futebol brasileiro ainda muito cedo para falar em termos de campeonato brasileiro. A gente já falou que é o Palmeiras, são, né? O Palmeiras e o Flamengo, talvez, e o próprio Botafogo que disparou o grande favorito para o brasileiro, mas tem muita coisa para correr por aí. Mas e no futebol português também, eu dei uma pincelada meio rápida porque tem muita coisa pela frente ainda, apesar que quem começou melhor era o que se esperava. Queira ou não, o Porto tem um técnico novo nessa temporada, o Benfica recém tem um técnico agora, mas o Sporting é aquele que dá uma arrancada maior, e agora que a gente vai ver nessa segunda fase quem é quem, né, João? Sim, foram só 3 jogos, né? 3, 4 jogos. É tipo uma primeira. É só o arranque, né? O arranque. É um suspiro. Foi um primeiro suspiro, né? No arranque, realmente, o Sporting, por ter sido aquele que mudou menos, foi aquele que entrou mais afinado, né? O Benfica manteve o treinador, mas era um treinador que estava já em descrédito, estava já sem confiança, acabou por ter que tirar, e é o que começa pior, né? Tanto que já perdeu um jogo e empatou o outro. E tem o Porto, que começou bem, com um novo treinador, mas que era o auxiliar do Sérgio Conceição, o Vitor Bruno, mas com muitos jogadores diferentes, apesar de ter muitos jogadores diferentes, muitas perdas de jogadores nucleares, né? Apesar disso, começou bem. Só que depois perdeu o jogo, o clássico com o Sporting, e claro, ficou 3 pontos atrás, e logo nascem algumas dúvidas. Vamos ver como é que vai ser no domingo, às 11h30 aqui do Brasil, né? Jogo que você vai, inclusive, fazer, né? Jogo do Porto às 11h30 de domingo. 15, portanto, se é 11h30 cá, é mais 4 horas, 15h30 lá em É aquele horário das 13h30 da tarde em Portugal, né? Com uma luz da tarde bonita, nessa época do ano, é um jogo muito interessante. É importante que tenha o Galeno ficando e não indo, né? Para o Porto é importante. Estarei com o narrador Maurício Bonato, sempre um grande companheiro que nos acompanha aqui também. Um abraço para ele. E acredito que vai depender muito dos próximos jogos. Agora, esse é o pior time do campeonato. Para o Porto, parece tranquilo, enfim. Para quem já está vendo esse episódio depois do que o jogo aconteceu, eu acredito que é jogo para 3-0. Será que foi isso mesmo? Você que está vendo depois do jogo? Acredito que é para isso, mas vamos ver. Nada nos surpreende no futebol. Mas o que a gente pode esperar no futebol brasileiro? Estrangeiros, brasileiros, mercado. A gente já falou muito do Bright White, que veio para o Grêmio, dinamarquês. Temos agora europeus vindo para o Brasil. Essa grande festa, recepção, deu tudo certo, né? O Memphis Depay chega ao Corinthians, ele não joga ainda, brilho muito no casaco, ainda em campo não se viu muita coisa, né? Teve uma excelente sacada de colocar o escudo do Corinthians no cabelo, ficou muito legal aquilo, foi uma baita sacada do jogador, e o brasileiro adora isso, ele sentiu que isso é legal, com as redes sociais, interagiu, um cara muito bacana, muito querido com o torcedor do Corinthians. O Corinthians se classifica contra o Juventude, um jogo difícil, com VAR para lá e para cá, mas o que a gente pode esperar, João, na tua opinião, de um jogador como esse no Corinthians, que me parece que tem problemas financeiros muito sérios para pagar mais de 3 milhões aí para um jogador por mês, que a gente não sabe a resposta, vem de lesão, e ainda tem a situação no Campeonato Brasileiro, que é bem delicada. Parece que quem paga o salário vai ser o patrocinador, né? É uma jogada, né? Vamos ver como é que funciona. Patrocinador que também tem investigação na polícia e problemas muito sérios que, segundo o Corinthians, não vão atrapalhar, né? O esporte da sorte, mas
Esportes da sorte. Mas, enfim, só para fazer um parênteses aí, é mais uma questão de todo esse mercado e confusão que vive o Corinthians. Eu sou correspondente do Jornal A Bola, né? Eu escrevi para o Jornal A Bola sobre isso e estava defendendo na minha matéria que o Depay é o maior europeu a jogar no Brasileirão. O maior europeu, não, claro, alguém que vem da Europa, porque isso aí tivemos ainda há pouco tempo o Luizito Soares, além de Ronaldo Fenômeno voltando para o mesmo Corinthians, Romário voltando depois da Copa do Mundo 94 para o Flamengo, etc, etc. Então, dizer, o melhor jogador europeu mesmo, eu acho que ele é o maior, porque os competidores, né, para esse título seria o Petkovic. Só que o Petkovic, quando chegou, ele chega sem o status, né, que tem o Depay, tanto que ele chega para o Vitória da Bahia, não chega para um grande do Rio ou de São Paulo, né? Só depois é que ele jogando muito no Vitória, acaba indo para o Flamengo, para o Vasco da Gama, para o Fluminense, etc. E se torna talvez o europeu até agora com maior rendimento aqui no futebol brasileiro. Mas no início ele não chega com tudo isso, com essa grife, digamos. O Zidorf, esse sim, tinha grife, tinha currículo para caramba, só que chega aos 36 anos, né? Já chega mesmo naquela de fim de carreira, tipo, vou fazer uns 2 jogos, gosto muito de futebol brasileiro, acho que ele é casado com uma brasileira, deixa eu jogar lá 2 anos, sentir um pouco como é que é jogar futebol numa das pátrias do futebol, que é o Brasil. Depois você tem o Payet, que foi um grande jogador da seleção francesa, né? Não é qualquer um que chega na seleção francesa, mas quando veio já está há 5 anos fora da seleção, já não é convocado, né? É um bom jogador, etc., no Vasco. E depois, agora, há pouco tempo, tivemos o Braithwaite, que é um jogador de seleção dinamarquesa, só que a seleção dinamarquesa não tem o estatuto da holandesa, em primeiro lugar. E depois ele veio do espanhol, do Barcelona, que estava na segunda divisão, então subiu, né? Ele foi a principal figura da subida do espanhol. Só que vinha da segunda divisão. O Depay não tem muito mais grife que o Petkovic, não é tão velho quanto o Seedorf, aliás, tem 30 anos. 30 anos hoje em dia é um jogador quase jovem, né? Do jeito que o futebol evoluiu nesse aspecto. É da seleção holandesa, tanto que foi o titular como centroavante na Eurocopa agora pela Holanda, não é pouca coisa. Países Baixos, né? Lá na Europa, eles obrigam a gente a falar Países Baixos e não Holanda, porque os holandeses não gostam que chamem a Holanda de Holanda agora, tem que ser só Países Baixos. Então, titular dos Países Baixos. E, ao contrário do Braithwaite, que veio do espanhol do Barcelona, que estava na segunda divisão, o Depay veio do Atlético Madrid, que é uma equipe que luta pelo título espanhol e até por chegar bem longe na Liga dos Campeões. Ou seja, tudo isso somado, eu acho que é a maior figura que veio da Europa, de jogador europeu, vindo da Europa aqui para o futebol brasileiro. Se vai triunfar ou não, eu acho que ele está bem forte fisicamente, ele é um cara bem forte fisicamente, tecnicamente também muito bom, tem tudo para que corra bem, né? Mas pode também não correr, né? Porque a gente futebol realmente só depois é que a gente vai saber, só daqui a uns anos é que a gente vai tirar conclusões, mas para já parece ter sido um grande golpe de mercado aí do Corinthians, vamos ver. Eu confesso que a chegada dele fez eu mudar um pouco a minha percepção, justamente pela motivação do jogador. Pelo que ele falou nas entrevistas, enfim, ele está muito afim, né? Não tem comparação, você colocou vários estrangeiros, não tem comparação com o Soares, em termos de tamanho, jogador, o que foi, não dá para comparar. Esse chegou jogando e esse não está na lista porque é Uruguai, né? Porque senão. Sim, e nem tá na lista. Eu tô falando até estrangeiro, senão a gente colocaria até o Honda, o japonês que jogou no Botafogo, algumas outras lembranças que eu tenho aqui. Na atualidade tem outros jogadores aí, o Bastos, angolano, tá muito bem na defesa do Botafogo. Tem o Bolassi, um atacante camaronês, né? Tá no Criciúma, muito bom jogador, um excelente achado do Criciúma. Então, eu vejo eu tava com o pé atrás, fazendo não a comparação estrangeiro, pegando jogadores assim, não também com a característica, talvez perfil de nível. E até vou fazer uma comparação que também não dá, mas para tentar chegar onde eu quero chegar. O Ronaldinho Gaúcho, quando volta, não dá nem para chegar perto da comparação. Mas existia uma expectativa, será que o Ronaldinho aqui vai jogar? Ele já não tá mais sendo o mesmo jogador. Nossa, ele jogou demais no Flamengo, no Atlético Mineiro. Depois é que ele começa a cair, mas ele chega ele era no Brasil, o Ronaldinho Gaúcho jogando 60% do que sabe, ele é o melhor jogador disparado do futebol brasileiro e é o que acontecia naquele momento.
O Depay não é tanto assim. Eu vejo assim, será que ele é... A preocupação que eu tenho é se ele vai encaixar, como não encaixou, por exemplo, o Douglas Costa, um jogador que se criou expectativa no Grêmio, depois no Fluminense, e ele não confirma, sabe? E isso é muito mais um encaixe em termos de questão física, mental, que não parece ser o caso, mesmo vindo de lesão, né? Um jogador muito forte. Agora, pelo repertório anterior, que também é meio ruim de comparar, os jogos do Espanhol que eu comentei e que ele estava jogando pelo Atlético de Madrid, eu não gostei do Depay. Não era mais um jogador intenso, assim, com aquela qualidade que ele começou jogando, enfim. Talvez já fosse algo físico, alguma questão, mas o Brasil ele é mais desacelerado. A gente não quer desmerecer o futebol brasileiro, mas o Campeonato Brasileiro é uma prateleira muito abaixo do espanhol. Então, não dos clubes. Aí alguém vai fazer aquela confusão. Nossa, não dá para comparar o Granada com o Flamengo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o campeonato como um todo, onde tem. Falando das grandes equipes, o Atlético de Madrid, o Barcelona. Mas aí tem Real Sociedad, é uma bronca feia jogar contra um time desses, que não é o de ponta, enfim, mas é um futebol muito interessante, muito competitivo. E também o próprio, aquilo que eu falei, a seleção, a Copa América tem uma seleção, duas hoje que jogam um pouco mais, as demais tudo muito assim. Claro que o Brasil pelos jogadores que tem, mas olha o nível da Eurocopa, e que o Depay estava lá pela Holanda, né? E que agora por lesão, enfim, não foi chamado. Eu acredito que é um grande trampolim para ele, essa é a grande motivação que eu vejo. Se ele fica num campeonato europeu, num clube menor, talvez ele não tenha a dimensão. Se ele for o cara do Corinthians, ele arrebentar e marcar um monte de gols, ele vai ganhar manchetes, ele vai se destacar, ele vai estar fisicamente bem para a seleção holandesa, coisa que talvez no próprio Atlético de Madrid ou outra equipe menor até da Espanha, ele não teria isso, voltar para a Holanda num clube, jogar num clube menor da Holanda, ele não teria essa projeção que ele vai ter no Corinthians. E aqui os corintianos que eu conheço aqui, como eu estou no estado de São Paulo, conheço muitos, eles estão muito, muito entusiasmados. Se bem que eu esteja em Ribeirão Preto, né? E aqui muitos torcedores do Corinthians são também torcedores do Botafogo de Ribeirão Preto e do Comercial de Ribeirão Preto, né? Porque tem muito no Brasil, dado o tamanho do país, que haja muita gente que é do clube da terra, né? Do clube da cidade, e depois tem o clube grande, né? Para torcer aí, para ser campeão, etc. E isso aí nota-se também no sul do país, nota-se no Nordeste, nota-se em todo lado, né? Exato, e a gente fala até uma expressão que a gente colocou aqui, virando um pouco a nossa página aqui do Zuca e Tuca de hoje, segundos amores, né? Cabe outro clube no coração. O cara que é bem, eu vou falar um pouco da minha região, né? Da minha terra, Rio Grande do Sul, e da minha cidade, Porto Alegre. O cara que é gremista, o Colorado, não tem outro clube. Não tem mesmo. Mas é que Ele não. Agora, ele tem alguma. Hoje tem alguns meninos que tem essa coisa de vestir uma camisa do Barcelona, do Real, por televisão, por videogame. Agora, no interior do estado, vale muito isso que você trouxe de São Paulo. Aí tem o torcedor do Juventude, ele é Juventude, mas tem muito torcedor do Juventude. Não tem uma pesquisa, mas a gente nota pouco mais gremistas que colorados, como o do Caxias tem um pouco mais de colorados que gremistas. A única torcida aqui do Sul, no Rio Grande do Sul, que tenha assim ela é muito fiel a si própria, mas mesmo assim tem gremistas colorados, é Brasil de Pelotas. É uma torcida muito fiel. E por consequência o Pelotas também é um pouco assim, né? É uma injustiça que se faz. O Brasil, não, mas o Pelotas também, o torcedor do Lobão, o Pelotas é assim. Mas Santa Catarina, vou dar um exemplo, João, passando a bola para perguntar como é que é em Portugal. Mas Santa Catarina e outros estados, como o Nordeste, pelo rádio brasileiro, a Rádio Nacional, por muitos anos transmitiu a paixão pelo futebol. Hoje a TV, por isso que tu vê Real Madrid, Barcelona, gente, porque passa na televisão. Agora, antigamente era pelo rádio. Aí eu não ia torcer pelo Barcelona por causa do rádio, porque daí não seria uma transmissão em português, seria em espanhol. Aí só se o meu. Aí os filhos de italiano em São Paulo têm muito isso. Torcedores da Roma, da Inter, porque são italianos que vivem em São Paulo e aí tem dois clubes. Palestra, né? Olha o nome de estudo, Palestra Itália. Mas o que acontece?
o cara é torcedor do Avaí, do Figueirense, mas é Flamengo, Vasco, Botafogo, porque sempre, ou na maioria das vezes, nos últimos anos, um ou outro, o Criciúma foi o que mais esteve, na primeira divisão. Então, na Série A, quando dá Criciúma e o teu time do coração lá, que é o Botafogo, cria uma certa crise de identidade. E agora, vou torcer para qual é o meu... Na verdade, qual é o primeiro amor? Aqui fica uma dúvida. É o teu time da terra ou é o teu time carioca que tu torce no Brasil, né? Como no Paraná tem muitos que torcem para os clubes paulistas pela proximidade, e isso também é sinal de rádio, também é sinal de TV que pega melhor ali. As comunicações fazem muito isso. Agora, não sei, Portugal, acredito que isso deve ser maior nacionalmente ainda, porque nós temos os 3 grandes clubes e uma infinidade de pequenos clubes que certamente têm o seu orgulho, mas quando tem uma decisão de uma Copa ou campeonato, eles estão também torcendo, o meu Casapi aqui, se bem que é da região, mas me dá um exemplo aí, tu sabe dar um exemplo melhor de alguém que torce para 2 clubes, se tem esse segundo amor aí em Portugal também. Existe isso sim. Só que Portugal é um país geograficamente muito diferente do Brasil, Pequeno. é muito menor, não é? É menor que Santa Catarina aí. Então você vê, né? E por isso há uma tendência a todo mundo a torcer para os clubes da capital ou do Porto, né? E eu diria, as coisas estão mudando um pouco, mas quando eu morava lá, 90% da população torcia pelos 3, né? A questão é que muita gente, claro, torce por 2, pelo clube da sua terra e pelo clube grande. Mas eu lembro que Mas nos aí o anos... grande é o primeiro e o segundo clube é o da terra, né? Eu E acho não que o sim. contrário. Na maioria dos casos, sim, né? A não ser que alguma situação da classificação justifique o contrário, para você salvar da queda de divisão, né? E aí tem que ganhar do grande e vamos pelo time da terra mesmo, mas normalmente é pelo time que luta pelo título, né? Que vai a torcida, seja de que lugar for do país. Eu dou um exemplo, nos anos 80, os 2 clubes que mais lutaram para ser o quarto grande, como a gente fala, né? Aquele clube que está depois dos 3 grandes, era o Boa Vista, que acabou sendo campeão até uma vez, e o Vitória de Guimarães, que ficou várias vezes em segundo, terceiro e quarto. Os presidentes desses 2 clubes, que eram grandes caciques locais, que ficaram famosos, etc., um era sócio do Sporting e o outro era sócio do Benfica. Né? O presidente do Boa Vista era sócio do Sporting, o presidente do Vitória de Guimarães era sócio do Benfica. O Valentim Loureiro e o Pimenta Machado. Quem conhece o futebol português sabe quem são essas 2 figuras. Portanto, por aí se vê que se até os exemplos maiores para tentar ser o quarto grande, os caras que lutam contra os 3 grandes são torcedores dos 3 grandes, por isso se vê como é uma ditadura muito grande dos 3 grandes. Entretanto, há 2 clubes que eu acho que reúnem mais, sempre que há essas pesquisas, de o segundo amor, que são mais, reúnem mais as preferências de segundo amor, que é o Belenenses, que foi um grande time português até os anos 50, que falava-se em 4 grandes, depois o Belenenses foi caindo até hoje, praticamente nem existir, porque tem várias... Tem o BESAD, hoje em dia se chama BESAD, que é mais ou menos que é SAF, tá dependente do clube social, enfim, tá uma confusão. Esse Belenenses é muito um clube considerado um clube simpático, muita gente torce também pelo Belenenses, porque a gente lá em Lisboa chama mais pelo Belém, né, pelo Belenenses, porque é o nome do bairro onde eles são. Torce pelo Belém. E outro time que também muita gente torce é a Académica, que é o clube de Coimbra, porque muita gente estudou em Coimbra ou tem alguma simpatia para um clube que até os anos 60 também era constituído por estudantes, né, universitários. E então isso gerou simpatia e tal. Eles não eram profissionais e tal. E conseguiu bons resultados, vou ficar em segundo lugar uma vez, quarto, quinto, por aí. Então esses 2 clubes são assim, os clubes considerados os clubes simpáticos. Só que a Académica também está lá para a terceira divisão hoje em dia, ou seja, a simpatia não rende pontos na classificação e foram caindo. Mas hoje em dia eu acho que cidades como Braga, que é talvez a terceira cidade de Portugal hoje em dia, uma criança que nasce em Braga vai sentir, eu vou ser do Braga, né? Já que o Braga está sempre em terceiro, quarto, quinto, né? Tá lá. Claro. Vou estar a torcer pelos clubes de Lisboa a 300 quilômetros de distância? Não, vou torcer por Braga. Isso acontece muito com o Guimarães, você estava falando do Brasil de Pelotas, o Guimarães sempre teve muita torcida própria, um pouquinho também Vitória de Setúbal, enfim, que hoje está ruim, está na segunda divisão, mas há alguns clubes que têm, sim, algum carisma. Outros não, outros é assim, torço por ele porque é aqui da minha terra, mas a minha preocupação é com o Benfica mesmo, né? Ou com o Porto, ou com o Sport. Tem Porto Alegre também alguns fenômenos, que tem 2 times em Porto Alegre, a gente teve outros clubes em Porto Alegre, mas ainda existe o Cruzeiro, que foi para a cidade de Cachoeirinha, e o São José, mas todos
torcem para o Inter, para o Grêmio, e tem, assim, pelo bairro ali, uma simpatia. Até Você... lembrei uma história que, João, que se acontecesse aqui, dependendo do clube, ia dar problema. Eu não lembro qual foi a cidade, mas foi agora essa temporada. Eu transmiti um jogo do Porto e o garotinho Gandula, da casa do adversário, digamos que estivesse jogando em Coimbra lá, ou algum lugar assim, vamos dar um exemplo qualquer, não importa o clube. E o garotinho pegou a bola, a câmera focou ele, ele levanta a camisa, tá a camisa do Porto por baixo. Ele Claro. mostrou que ele era torcedor do Porto na cidade do. Ele é o gandula do clube e tá torcendo pro Porto. Então, isso no Brasil, dependendo do lugar, olha, o garotinho ia se queimar. Em qualquer estádio que vão os três grandes, a maioria da torcida é dos três grandes, não do time da casa. Pode acontecer um pouco diferente, talvez em Guimarães, com Vitória de Guimarães, talvez seja a exceção. Hoje em dia o Braga também, porque ganhou um estatuto, mas todos os outros praticamente assim, não adianta. Inclusive os gandulas dos clubes de cima. Esse deve ter sido um jogo lá perto do Porto, algum clube ali muito interessante. Da região do Porto, todo mundo torce para o Porto, não tem outra, né? Como vai torcer pelo clubinho dele lá, não vou dizer nenhum nome para não ferir suscetibilidades, vai torcer por esse clube pequenininho ou vai torcer por um clube que foi campeão europeu há 15 anos ou 20 anos? Né? É evidente que vai torcer tudo para o Porto. Mas Eu vi isso também. A camisa de baixo, aí tá aí na torcida mesmo, e super de boa. A camisa de cima é do time local e a de baixo era do Real, do Barcelona, rola direto isso. Aqui no Brasil é um pouco mais complicado. A gente teve alguns fenômenos de clubes menores que geraram uma simpatia nacional, porque se o teu clube não está bem e ele enfrenta um adversário, por exemplo, eu sou torcedor do Vasco, enfrento o Vasco tá mal, mas aí o Flamengo decide um campeonato contra o São Caetano, eu sou São Caetano desde criancinha, né? Isso, claro, sim. Que aí é o secador, tem aquela história do secar. Eu sou todos que jogam contra o Flamengo, se eu sou vascaíno, e assim por diante. Mas isso ocorre o Sporting, o Porto e Benfica também é a mesma coisa, né? O Vascaíno aí é São Caetano pra cacete, né? Pode falar cacete e pra cacetinho, que daqui a pouco eu vou tomar um café e vou comer o meu cacetinho com manteiga. Até tem gente, nossa, o cara vai comer um cacetinho, que é isso, né? Eu trago uma coisa muito regional e o nome do pãozinho na nossa língua que nos desune, que é o pão cacetinho, muito comum no Rio Grande do Sul, vai numa padaria e é normal, é o pãozinho, é o pão francês pequeno, aquele individual, assim, que você precisa comprar. Pode até comer um, mas geralmente pede 2, 3 ali, come um, em vez de ficar cortando, ele já vem na porção aquela pequena. E isso, a palavra, eu não sei se é alguma influência açoriana de Porto Alegre, alguma coisa assim, se vem dos Açores isso, porque não parece ser um nome comum em Portugal, né? Aqui é pão de sal, pão de trigo, pão francês, ou pãozinho mesmo, me vê um pãozinho. Porque se for com leite, ou pão d'água também se dizia. Porque se for com leite, você vai dizer, me dá o pão com leite, aquele pãozinho de leite, o sovadinho, que é esse outro tipo, né? Que não é o pão normal, que é o pãozinho. Quando você vai, eu acho que quando você vai numa padaria em Portugal, tem um menu vasto, né, de hipóteses de pão que você quer, e tem também cacetinho. E o nome é padaria ou pastelaria? É padaria, porque lá a padaria que só vende pão, né? E depois tem pastelaria, que é o equivalente às padarias daqui, que aí já vende café, doce, já vende confeitaria, que aqui o nome talvez mais adequado é a pastelaria, então não é o que vende pastel, é uma confeitaria, vende doce, bolos, tortas, é isso? Pastelaria vende isso, é o equivalente às padarias daqui, mais ou menos, pelo menos aqui em São Paulo, que é onde vende tudo isso, café, o pessoal vai lá para tomar café. Mas eu lembro, em Lisboa ainda, lugares que eram só padarias, só vendiam pão e tinha um monte, um menu vasto de tipo de pão que você queria. Em Lisboa, que é a cidade onde eu sou, só pedia normalmente um papo seco, é o equivalente mais ou menos ao pão francês, chamava papo seco ou uma carcaça. Papo seco, ou uma carcaça. Né? São de 6 carcaças, 6 pães. Não é exatamente igual ao pão francês, mas é o equivalente, digamos, em termos de tamanho. Aquele pãozinho comum que se come para um lanche, que é o ideal para uma pessoa comer, entendeu? Claro, perfeito. Então tá ótimo, João. Acredito que a gente conseguiu criar um panorama bom do que teremos pela frente. Tem muitas novidades. Vem data FIFA de novo em outubro, né?
que não é Eurocopa, é Nations League para os europeus, né? E para nós tem eliminatórias da Copa do Mundo. Tive a oportunidade de comentar nesse período também um jogo de Omã e Coreia do Sul, porque tem também eliminatórias asiáticas, africanas, enfim, está muito interessante, porque estamos já numa contagem regressiva para a Copa do Mundo. E teremos, então, muitos assuntos nos próximos programas. Eu peço a você aí que se inscreva no canal, se está gostando, compartilhe, comente. Obrigado, João. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Caco. Obrigado a todos. E escrevam, comentem aí no canal que assuntos mais gostariam de ver que nós tratarmos. E um abraço a todos, você, Caco, e a todo mundo que nos assiste. Valeu.